programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oiê, aqui é a Mabê. E aqui é a Carol Moreira. E no episódio de hoje a gente vai contar o caso de uma confissão de assassinatos que causou a prisão de 2 amigos, o Atif Rafay e o Sebastian Burns. Só que essa confissão ela foi feita de um jeito estranho. Inclusive, era considerado ilegal nos Estados Unidos. A confissão foi feita no Canadá, e no Canadá era legal na época, porém hoje em dia nem no Canadá é legal. Ou seja... Essa história foi contada no primeiro e segundo episódios da série The Confession Tapes, da Netflix, e os episódios chamam O Leste Verdadeiro, aí tem a parte 1 e a parte 2. E a série, ela conta, histórias reais de pessoas que foram condenadas por crimes, geralmente homicídio e tal, porque elas confessaram, o que parece meio lógico, né? Só que essas confissões da série foram feitas com métodos muito questionáveis e, por isso, deixando a dúvida se essas pessoas realmente eram culpadas ou não. E a série também traz vários especialistas para explicar sobre confissões falsas, criminologia, psicologia, enfim, especialistas que ajudam a esclarecer por que esses métodos muitas vezes podem ser falhos. Então hoje vamos contar a história do Atif Rafay e Sebastian Burns, que confessaram ter matado a família do Atif, mas depois negaram tudo. A família Rafay era muçulmana, e o pai, o Tariq, ele era engenheiro, ele tinha doutorado e tudo, bem estudado. A mãe, Sultana, ela era nutricionista e tinha mestrado também. Eles moravam no Canadá, em Vancouver. E eles esperavam bastante do filho, do Atif. Porque, enfim, eles estudavam bastante, então ele esperava que o filho também fosse estudioso, que fosse ser alguém na vida, que para eles significava muito estudo, ter uma faculdade, etc. E a irmã mais nova do Atif, a Basma, ela teve meningite na infância. E isso acabou meio que se agravando. E daí, a Basma, ela cresceu num ritmo mais lento. Então, a mãe Sultana ficou em casa para cuidar dela. Para quem não manja muito, os muçulmanos eles têm que rezar, fazer suas preces todos os dias e tal. E, direto, eles têm que ir nas mesquitas, que são o local de reunião deles, de oração, como se fosse uma igreja, assim. E eles vão lá rezar em grupo. E essas preces devem ser feitas num tapetinho, que vocês já devem ter visto, Um tapetinho que as pessoas se ajoelham e tal. E esse tapete deve ser voltado para Meca. Meca é uma cidade sagrada na Arábia Saudita, onde o Maomé nasceu, que ele foi o fundador do islamismo e tal. Eis que o Tariq, o pai da família, ele estava fazendo várias pesquisas e ele descobriu um erro de cálculo que comprovava que as mesquitas do Canadá não estavam voltadas para Meca. Basicamente, era um negócio assim de um ângulo de 1 grau e pouquinho. Era bem pouco. Mas assim, chocante, isso? Isso é muito chocante. A galera construiu as mesquitas errado. E aí, o Tariq sugeriu que os tapetinhos de oração ficassem movidos, no ângulo certo, porque, eles precisavam ficar voltados para Meca. Só que o Tariq tinha uma visão mais aberta do Islã, sabe? Ele não era super radical e tal, só que teve muita gente que não curtiu nada essa história aí. E aí, enquanto isso, o filho dele, o Atif, tinha um amigão, desde o ensino médio, que era o Sebastian Burns, que era um menino branco e os dois eram muito amigos, mesmo com as diferenças culturais e tal. O Sebastian, ele era inteligente, mas era mais preguiçoso. Ele gostava de conversar, de contar histórias, era bem extrovertido. E depois do colégio, a família da Atif mudou, migrou para os Estados Unidos, e o Sebastian continuou em Vancouver. O Atif entrou na Universidade de Cornell, que fica em Nova York, e seus pais e irmã ficaram morando em Belleville, no estado de Washington, que é pertinho de Vancouver. Daí, em julho de 94, no verão, a mãe do Atif, a Sultana, ela chamou o filho Sebastian para visitar, a família lá em Belleville. E eles tinham acabado de se mudar para essa cidade nova, tanto que parte das coisas ainda estavam dentro de caixas de mudança. Aí, no dia 13 de julho, o Sebastian e o Atif estavam lá, na casa dos pais do Atif, e eles saíram para dar uns rolês. Eles saíram de casa umas 8h30 da noite. Eles foram comer num restaurante de franquia que chama The Keg, que ficava em Victoria, que é uma outra cidadezinha que fica a uns 12 minutos do centro de Belleville. E aí, saindo de lá, eles foram assistir o Rei Leão, porque era 94 e o Rei Leão tava no cinema. Gente, e eles saudade. Foram num shopping. Eles foram num shopping que ficava pertinho do restaurante, assistir o filme.
Depois disso, eles foram até Seattle, que é outra cidade que é ali pertinho, pra comer, e perguntaram pra uma garçonete sobre as baladas que ficavam ali perto. E eles foram para uma boate chamada The Weather Wall, que hoje ela tá fechada, mas ficava no centro de Seattle. E o segurança não deixou eles entrarem, porque a balada já tava fechando, era 1h pouco da manhã e fechava tipo 2 da manhã, sabe? Balada nos Estados Unidos fecha cedo, Gente. não é o Brasilzão. Gente, balada nos Estados Unidos é um saco. Os bares, balada lá, fecha tudo cedo. As poucas oportunidades que eu tive de sair de balada quando eu fui viajar a trabalho lá, era muito chato, porque dá um horário assim, a galera expulsa você. É muito, tipo, deu 1 da manhã, ai, gente, chega, podem ir embora, acabou. Aqui o Brasilzão é muito diferente quando a gente podia aglomerar, sabe? A gente sim sabe fazer balada. Então... Total, brasileiro sabe mesmo. Né? Carnaval tá aí pra provar. Ai, saudades do carnaval, da gatilho, até de ouvir. Mas enfim, né? Às 2 da manhã, eles voltaram pra casa, né, da família, e eles encontraram uma cena de horror. A Sultana Rafay, a mãe, ela tava na sala de jantar, no chão, virada pra baixo. E com uma poça de sangue, assim. Então, no chão, né? E provavelmente morreu por conta de uma pancada na cabeça. O corpo dela estava virado para o leste, que era onde ficava a Meca. O Tariq, o pai, ele estava no quarto. Tinha sangue para todo lado. Tinha pedaços de massa cerebral no chão também. Era uma cena muito grotesca. E a Basma Rafay, que era a filha e irmã do Atif, ela ainda estava viva. Só que ela morreu quando chegou no hospital. Ela estava muito ferida. An ambulance. Okay. What's the problem there? There's been some kind of break-in. Okay, well, just calm down. What's the problem? The two, my friends, his mom and dad, we think they're dead. Just calm down. I don't think it's safe here. We'll be outside. Okay, go ahead and go outside. Please, fast, okay? Yes, they're on the way. Okay. They're on the way. We'll be outside. Okay, go ahead. Essa é a voz do Sebastian. Ele ligou pra polícia, então, pedindo uma ambulância. Ele disse que houve uma invasão na casa e que eles achavam que os pais do amigo dele estavam mortos e que ele achava que eles não estavam seguros e tal, por isso que eles iam esperar a polícia lá fora da casa. Eles não queriam ficar lá dentro esperando. Então, a polícia começou a investigação desses assassinatos. E para a polícia, parecia um roubo forjado. Aquela coisa de estar com a casa revirada, tá aquela bagunça. Como eles tinham acabado de se mudar, tinha umas caixas reviradas e tal. Mas o conteúdo das caixas estava tudo lá. Menos 2 coisas que o Atif disse que sumiram. Que era o seu Walkman, que é aquele negócio de ouvir música antigo, né? E o videocassete, que é outro negócio antigo para ver filme na televisão. E o policial, ele achou o comportamento muito estranho do Atif, porque ele ficou falando isso, né, que reclamou que o Walkman tinha sido roubado, que o videocassete não tava lá, e assim, os pais dele tinham sido assassinados, né, a irmã dele tinha morrido, então, enfim, pro policial, o Atif tava indiferente. E, inclusive, até a irmã dele tava viva, né, quando eles encontraram. E tava fazendo barulho quando eles chegaram na casa e tal. Só que o Atif, ele não foi acudir a irmã. E aí o policial disse que quando ele questionou o Atif por que ele não foi até a irmã dele, né, já que ela tava fazendo barulho, que ela parecia viva e tal, que o Atif falou que ele não sabia nem colocar um band-aid, então ele não ia poder fazer nada. E assim... Bizarro. Estranho, né? É um pouco estranho mesmo, se é que ele realmente falou isso. Mas assim, a gente não pode julgar a reação dele, como a gente costuma falar aqui, porque tinha acabado de ver o pai e a mãe mortos, né? Literalmente, assim, na porrada, sangue pra tudo quanto é lado, uma cena de crime muito, muito, muito agressiva, né? Muito violenta, e eles estavam tão atormentados que eles nem quiseram ficar dentro da casa. Então, por um lado, é um pouco estranho o que ele fez, mas fica difícil também a gente entender a reação, né? Se a gente não pensa que na hora tem as pessoas estão ali, vão, né, fazer alguma coisa de mal pra gente, se tá seguro, enfim. Então era complicado. Ele ficou com medo. Imagina você ver seus pais mortos na porrada, tipo, muito sangue, tipo, massa cerebral no chão, sabe? Às vezes ele ficou assustado, ficou com medo. A gente não sabe como que a gente vai reagir, a não ser que a gente esteja na situação, né?
Então é meio complicado a gente julgar, que na verdade é o que todo mundo fez aqui com eles nesse caso, né? Ficou julgando a reação deles. Total. Bom, fizeram exames nos dois pra ver se tinha resíduos de alguma coisa, sangue neles, DNA, qualquer coisa. E a polícia ficou até 7h30 da manhã interrogando os dois. E eles já estavam, assim, exaustos. Então, a polícia levou eles pra tomar um café da manhã e tal, e depois deixou eles num hotel. Eles não puderam levar pertence nenhum. Eles não tinham acesso a telefone, não tinham acesso a nada. Assim, gente, os pais dele foram assassinados. Ele encontrou eles lá, né, a irmã, e ficou preso num hotel. Tipo, eles ficaram sem poder fazer nada, ficaram ali trancados. E aí, a polícia foi investigar esses lugares que eles contaram que foram, né? Eles falaram, a gente foi jantar, a gente foi ver Rei Leão, eles contaram toda a história. E, gente, todos os lugares que eles falaram que foram, lá tinha um álibi. Ou seja, todos os lugares alguém lembrava que eles realmente foram lá. Então, assim, teoricamente, eles não podiam estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Não teria como eles terem ido ver Rei Leão, ido no restaurante, ido no outro lugar depois de comer batata frita e terem matado a família, tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Tipo, no restaurante, por exemplo, eles pediram salada e vinho. E daí pra polícia, eles já falaram que eles suspeitavam que pediram vinho porque o garçom ia pedir as identidades e ia se lembrar que tinham 2 cidadãos canadenses lá, né? Porque de acordo com eles é muito estranho comer salada e vinho. Mano, no documentário o cara fala salada e vinho? Mano, cada um come o que quiser. Né? Assim? Aí, enfim, aí na lanchonete em Seattle, eles fizeram pedidos normais de batata frita e Coca-Cola, né? Não teve nada diferente. Só que eles deixaram uma gorjeta de $10. Aí pra polícia, isso... Nossa, eles queriam muito que lembrassem do rosto dele, né? Era uma gorjeta de $10. Na boate, lá na balada, eles chegaram 1h40 da manhã. Ou seja, 20 minutos antes da balada fechar. Então, o segurança lembra muito deles porque ele literalmente falou, olha, já a balada tá fechando, não tem por que vocês entrarem. Então, eles acham que tudo isso foi planejado pelos dois. Que eles planejaram todas essas coisas pra que as pessoas lembrassem deles bem direitinho, tivessem um álibi e tal. Só que eu não entendi o que a polícia achava. Que horas que a polícia achou que eles cometeram os crimes? Exato, não fazia o menor sentido, né? Daí, beleza, eles continuaram a investigação e tal, aí, né, vão cavucando tudo, como a gente já sabe, que faz parte também, é importante pra, né, conhecer as pessoas e conseguir criar um perfil e tudo mais. Daí a polícia descobriu que o Sebastian, ele tinha participado de uma peça na escola, né, muito tempo atrás, no ensino médio, e a peça chamava The Rope, que é uma peça antiga que depois gerou um filme do Hitchcock, que em português chama Festim Diabólico, que é, na minha humilde opinião, o melhor filme do Hitchcock. Preciso deixar aqui. Eu amo muito eu também. amo Festim Diabólico. É muito bom. A peça que esse filme é baseado é, tipo, é de 29, alguma coisa assim. E aí, né, nas escolas eles devem ficar reencenando essa peça e tal pras crianças, sei lá. E daí o policial achou que era bom alugar o filme pra ver de qual é, né? Tipo assim, olha a ideia do policial. Vou alugar um filme pra ver de qual é essa peça que o menino participou há não sei quantos anos. Ai, ele só queria ver um filme do Hitchcock, eu acho. Enfim. Ele descobriu que a história é sobre 2 amigos que querem cometer o crime perfeito. Aí eles matam um cara e tal. E aí diz o policial que os personagens lembravam muito os dois. Gente. Só que, tipo... Você que viu o filme, Mabê, você lembra do filme? Sim, parecia? Não tem absolutamente nada a ver. Eu vou colocar na thread, tá? Depois eu vou colocar foto dos dois do filme e vou colocar foto dos 2 amigos, o Sebastian e do Atif. E, gente, não tem nada a ver. Sério, Nada é forçar o rolê, assim. Não, e o investigador da polícia começou a encrencar com o Nietzsche. Já ouviu falar em Nietzsche, um pensador? Gente, até pra ele sobrou. Os dois curtiam muito as ideias do Nietzsche e tal. Só que assim, gente, qualquer pessoa, principalmente adolescente, que for ler um livro do Nietzsche, que for ler alguma coisa, também vai ficar obcecado. Porque são umas ideias muito pra frente, sabe? São umas ideias muito legais, diferentes e tal. Então, a polícia começou a relacionar a teoria do super-homem do Nietzsche, que define que seres humanos são superiores aos outros e tal, com o suposto comportamento psicopata dos dois. Eles estavam se esforçando, né, pra fazer essa ligação aí. É. Aí, beleza. Chegamos lá em 15 de julho. 2 dias depois. O famoso 2 dias depois. O consulado canadense obteve uma permissão do Departamento de Polícia de Belleville para devolver o Sebastian e a Tiff para os pais do Sebastian lá em Vancouver. Porque vamos lembrar, eles foram presos no hotel.
Porque por mais que você fale assim, mas como assim preso no hotel? Gente, naquela época, 94, se você ficar no hotel sem, né, não tem celular, não tem assim, até existia celular, eu acho. Não, nem sei se existia celular. Tava começando. Acho que tava começando, mas assim, não era uma coisa simples, assim, a comunicação não era, né, fácil pra você conseguir entrar em contato. Então, eles conseguiram entrar em contato com a própria família, mas demorou um pouco. Então, assim, a polícia, ao mesmo tempo que não podia prender eles, também meio que forçou, né? Tipo, vocês vão ficar aqui, e eles vinham e ficavam, né, tentando investigar e fazendo um monte de pergunta. E, tipo, se a polícia te manda ficar aqui nesse, tipo, Mabê, fica aqui nesse hotel quietinha, tá? Que a gente tá investigando o assassinato da sua família. O que você vai fazer? Não sei, também não dá pra você sair e ficar dando rolê, sabe? A polícia mandou você ficar quieta, sei lá. Exatamente. Eles não puderam levar nada, então, assim, eles não tinham como pagar o hotel, eles não tinham condições nenhuma, né? E eram 2 jovens, vamos combinar, não era gente com grana nem nada. Mas aí, beleza, eles conseguiram entrar em contato com a namorada do Sebastian na época. E aí ela conseguiu, ela fez lá os corre, e aí entrou em contato com o consulado canadense, conseguiu a permissão, e aí beleza, vamos devolver eles lá pra Vancouver. Porque é uma situação delicada, né, por ser, primeiro que você tá envolvendo com um crime que tem homicídio, e outro que eles estão saindo do país, então, por mais que seja o sair do país 2 horas, que, né, ficava literalmente 2 horas de Belleville, é um pouco delicado, então por isso que eles foram pedir essa permissão para o consulado. Daí a mãe do Sebastian ligou para o consulado canadense para garantir que a polícia de Belleville havia sido consultada, né, para ter certeza que estava tudo certinho, que não ia ter nenhum tipo de problema, né, que eles não seriam, sei lá, não iam passar por nenhum tipo de problema ao sair do país, no meio de uma investigação criminal. E segundo o consulado, a polícia de Belleville estava ciente, sim. Aí a polícia vai lá e revela à imprensa que os 2 fugiram do país. Gente... Mano... Eles simplesmente... De propósito. De propósito, assim, eles soltaram... E a partir daí, óbvio, a imprensa começou o processo de demonização dos suspeitos. Segundo o Brian Hutchinson, que era um repórter que acompanhou o caso, havia muitas informações diferentes e esquisitas que ficavam sendo espalhadas pela própria polícia. E aí a mídia começou a tratar eles como gênios do mal e tal. E aí aconteceu o funeral da família Reffey, mas a polícia, e pelo visto mais ninguém da família, avisou o Atif. Ele perdeu o enterro da família. Ele ficou muito triste, muito mal com isso. Ele descobriu pela televisão, né? Ele viu pela televisão, porque tava a mídia cobrindo. E ele ficou muito mal, porque a polícia fez isso de propósito, né? Porque, tipo, ficou claro que ele não foi no enterro da família, o que torna ele bem mais suspeito. E pro promotor do caso, que era o James Jude Conant, o comportamento dos 2 era criminoso. Porque eles foram numa cerimônia, que aí eles conseguiram ir, porque aí o Atif ficou sabendo. Rolou uma cerimônia em memória da família e tal, que aconteceu em British Columbia. E aí o Sebastian e o Atif foram. E lá eles ficaram fugindo dos repórteres e tal, e eles foram filmados rindo, zoando, sabe? Olhando com deboche. As imagens são meio estranhas mesmo, mas é aquela coisa que a gente falou, né? A gente não pode julgar. E é óbvio que isso saiu nos jornais, saiu na mídia, saiu em todo lugar. E pro Ken Klonsky, que é um especialista em condenação injustas, é assim que jovens na idade dele se comportam, né? Os 2 tinham 19 anos de idade. Então, jovens, diante de um choque grande como esse, podem se comportar, às vezes, de uma maneira estranha. E o que torna tudo muito cruel é que não é só a morte dos pais e da irmã, né? Mas eles encontraram os corpos, eles estavam lá na cena, eles estavam de passagem, viajando. Então, tudo isso corrobora, né? Tudo isso ajuda a situação ficar muito macabra, ficar muito pesada. E tava tudo isso acontecendo da imprensa, né? Começar a demonizá-los, prender eles no hotel, esse tipo de coisa. E ainda segundo o especialista, o Ken, quando você é um assassino de verdade, você faz uma cena tristíssima perto do caixão, em qualquer oportunidade. Te lembra alguém, Carol? Você tá pensando na Suzane? Suzane von Richthofen? Bom, é uma foto famosinha, né? A Suzane a gente contou aqui no episódio dela, que vocês podem encontrar, né? Vocês podem ouvir se vocês ainda não ouviram, que ela foi acusada e ela realmente matou os pais. E ela tava no caixão, meu Deus, né? Chorando, fazendo um drama. Falou pra polícia, peguem quem matou eles, peguem esses desgraçados, não sei o quê. E era ela mesma, né? Exato.
Então é isso, assim, acho que isso são pequenas coisas, mas que corroboram mesmo com o que o Ken fala, né, que é um especialista nessas condenações injustas, que o que ele viu em Sebastian e no Atif foi ingenuidade, foi choque, e assim, julgando, a gente falando aqui a opinião agora, são cenas realmente estranhas, tá? Eu vou tentar achar pra colocar um pouquinho desse vídeo, mas é realmente estranho o jeito como eles lidam, assim, parece até um pouco frio mesmo. Só que, né, a gente já falou aqui sobre isso, Amanda Knox tá aí pra provar que, né, às vezes não tem uma fórmula específica pra você lidar quando você tá diante de um choque, né? Então, o Sebastian e o Atif estavam morando de volta em Vancouver, né, no Canadá, morando com um amigo, o Jimmy Miyoshi, que era de ascendência asiática. E lembrem esse nome que ele vai voltar. E aí, a RPMC, que é a Royal Canadian Mounted Police, basicamente é o FBI do Canadá, tá? Eles resolveram abrir a própria investigação deles, já que a relação era com o Canadá e tudo. E eles colocaram escutas na casa dos meninos. Porque assim, por eles serem muito inteligentes, gênios do crime, inventaram o crime, né, segundo a polícia, os métodos tradicionais não funcionariam. Então a polícia canadense resolveu usar um método de investigação chamado Mr. Big, que já era ilegal nos Estados Unidos e hoje é ilegal no Canadá também. Ou seja, um método bem assim questionável. E esse método ele é usado em crimes cometidos a sangue frio, né, que eles acreditavam ser o caso. E também era uma técnica usada em crimes que tinham suspeitos, mas não evidências. O que também era o caso. É uma grande piada, né? É uma grande piada, porque basicamente assim, eu tenho esse suspeito aqui, eu não tenho nenhuma evidência pra falar que ele tem a ver com nada, mas eu quero forçar que ele tem a ver, então eu vou fazer todo um esquema aqui pra poder fazer isso. E, gente, parece até piada essa história que eles inventaram. Nossa, é surreal. É surreal. Os policiais designados para esse caso eram o Gary e o Al. Os dois eram, assim, os melhores investigadores canadenses e tal. E essa operação durou meses. O John Douglas deles. É. Ele era o John Douglas. A operação durou meses com eles disfarçados. Porque o que acontece? Eles se disfarçam de pessoas normais, né? Eles não vão chegar lá e falar, oi, eu sou policial e tal. Eles querem uma nova abordagem, porque esses dois aí são os gênios do crime, né? Não sei da onde que eles tiraram isso. Que eles não podiam conversar com eles e ver se saiu alguma coisa, mas beleza. E aí, por causa das escutas que eles tinham plantado, eles descobriram o local, dia e hora que o Sebastian ia cortar o cabelo. Então, quando o Sebastian chegou lá pra cortar o cabelo, tal, acho que na saída, se não me engano, um dos policiais disfarçados apareceu, falando que trancou a chave dentro do próprio carro, tal, e pediu uma ajuda. E aí ele falou, te dou $100 pra você me levar pra casa e tal. E o Sebastian falou, show. E aí o Gary convenceu o policial, né, convenceu ele a tomar uma cervejinha, não sei o quê. E aí o cara começa a conversar com ele e ao longo do tempo ele vai atraindo o Sebastian pra perto dele e do outro colega dele. E, basicamente, os policiais, eles ficavam falando que eles mesmos, né, tanto o Gary quanto o Al, que eles eram criminosos. E eles mostravam armas, mostravam dinheiro, falavam dos crimes que cometeram. A pessoa que eles acharam mais fácil de fazer, como precisavam dar esse golpe todo, a pessoa que eles acharam mais fácil, que é o quê? É o eufemismo para a pessoa que vai cair nesse golpezinho, que é o eufemismo para a pessoa que não é tão inteligente assim. Foi o Sebastian. Então, assim, teve algum momento, durante essas conversas aí, que eles comentam que ouviram em algum lugar que eles eram suspeitos de um assassinato. Gente, parece bem normal, né? Você encontra o cara, você pede ajuda, né, do cara voltando pra cortar o cabelo. Aí você oferece $100 pela carona. E aí, de repente, você... não, eu sou criminoso. Ele também... a gente ouviu falar de vocês. Enfim, parece bem normal. É bem estranho. Bem estranho. E aí chega num ponto que os policiais disfarçados levam ele pra conversar com um cara chamado Mr. Big, que é o nome dessa operação aí, genial. E aí, supostamente, esse Mr. Big é o líder do crime organizado da região e tal. E não sei se todo mundo conhece essa expressão, mas já ouviu falar em jogar verde? Eu não sei se é uma coisa aqui de São Paulo, se é uma coisa acho que é meio do Brasil famosa, inteiro. Não sei, basicamente jogar verde é quando você fala uma coisa que você acha que é verdade, mas joga você não uma tem... isca, né? Isso, joga uma isca, e aí a pessoa vai morder sua isca e vai acabar falando a verdade. Tipo, eu falo assim,
Ah, Mabê, eu vi que você comeu chocolate hoje. Aí a Mabê, como você sabe? Eu comi chocolate da marca tal. Tipo, eu não sabia que ela comeu. Mas ela... Você jogou? Eu joguei um e verde. Eu me entreguei. E ela falou sem eu falar nada. Tipo, Eu realmente comi chocolate hoje. Eu tô chocada. Você colocou escuta na minha casa? Então, tá vendo? Você coloca uma informação e se a pessoa falar... É tipo assim, aquelas coisas de namorado, assim... Ah, porque eu vi que você tava falando no telefone com a fulana. Aí ele... Ah, como você sabe que era ela? Pronto, matou a charada, Sherlock Holmes. Então, basicamente, jogar verde é isso. Aí esse Mr. Big aí ia jogar um verdão falando, nossa, eu sei que vocês cometeram um crime, eu sei que vocês são assassinos, só que agora toda a nossa organização criminosa aqui está em perigo, porque a gente se associou a você e você é um assassino. Então é melhor você me contar tudo que você fez pra gente proteger a organização criminosa que você acabou de entrar. Ou nem entrou, né? Porque, tipo, você virou nosso amigo faz 2 dias, enfim. Ai, gente. Enfim, essa... É um negócio, né, que... Essa relação não durou 2 dias. Eu tô zoando, Durou 4 meses, então eles mantiveram esse disfarce, eles ficaram fazendo encontros com eles, discutindo essas coisas, falando de crime, nanana. E envolveram até o Miyoshi, que era amigo dos dois. Só que o Miyoshi, ele era meio reticente, sabe? Ele não falava muito e tal, mas a polícia achava que ele tava, tipo, acobertando os meninos, né? Que ele não queria contar a real. Mas o Miyoshi também não falou nada. Tá, enquanto tudo isso estava acontecendo, tinha a suspeita de que a família Rafay tinha, na verdade, sido vítima de um crime motivado por fundamentalismo islâmico. Porque o pai, né, o Tariq, tinha umas ideias menos conservadoras e isso ofendia algumas pessoas. Daí o informante da polícia canadense disse que tinha um assassinato encomendado de uma família paquistanesa em Belleville, né, que batia aí com o Rafay. Então, o policial, ele chegou a dividir essa informação com a polícia de Belleville. E daí a polícia de Seattle, ela acreditava que tinha uma organização chamada Al-Fuqra, que ela estava envolvida na morte, porque essa organização atacava qualquer pessoa que fosse considerada inimiga do Islã, mesmo muçulmanos, né? Isso batia com aquela teoria de que o assassinato havia sido motivado pelo fato de que o Tariq tinha descoberto o leste verdadeiro das mesquitas, que os tapetes tinham que ser apontados para Meca, né? Que isso poderia ter irritado a comunidade deles e deixado os mais conservadores estressados. E o FBI tinha em registro um assassinato parecido de uma família, supostamente cometido também por membros da Fuqra. E essa família era próxima do presidente da Alfa Engenharia, que era a mesma empresa para a qual o Tariq trabalhava. Então, assim, o informante ele chegou com o nome, com o endereço, com a arma do crime, que era um taco de beisebol, tudo bonitinho, assim. Na época, a polícia não sabia qual que era a arma do crime. Então, o informante chegou com tudo, quem cometeu o assassinato, chegou com a listinha lá, e a polícia de Belleville não se importou. Falou assim, beleza. Gente, o cara chegou com as informações, só faltou ele enrolar com um lacinho e dar de presente. Tipo assim, ele deu várias informações super relevantes. E a polícia falou assim... Ah, não, chega muita informação. Diz que eles falaram que quando acontece assassinato, todo dia chega um monte de informação, chega muitas pistas, que não dá pra seguir todas. Ah, pronto. O trabalho deles é literalmente seguir as pistas. Só que aí, meses mais tarde, a polícia reconstituiu o crime e descobriu que a arma que o informante disse era mesmo um taco de beisebol. E aí você acha que eles foram atrás do informante pra entender agora? Ah, não, agora o informante tem algo pra dizer. Não, nada aconteceu. Não. E além disso, tinha o fato de que, segundo o depoimento de vizinhos, né, na época do crime, eles ouviram bastante barulho entre 9 e 9h30 da noite, que era o horário que o Sebastian e a Tiff estavam no cinema, assistindo Rei Leão. Então como que eles estavam assistindo Rei Leão e matando a família ao mesmo tempo, né? Bem esquisito. Eis que a polícia achou cabelos, fios e tal, que tinham o DNA do Sebastian no banheiro em que o criminoso supostamente deveria ter tomado banho após o crime. O que eles pensaram? Que o cara estava sujo de sangue e tal, e foi no banheirinho lá da casa e tomou um banho. E lá, nesse ralo, tinham alguns cabelos que eram do Sebastian. Só que, gente, o menino tava ficando lá na casa. Ele tava tomando banho lá todo dia. Ele tava tomando banho lá. Tipo, ninguém pensou nisso? Meu Deus. Surreal. Enfim, aí o Gary e o Wall, lá, os policiais disfarçados, falaram pro Sebastian isso, né? Falaram assim, mas com certeza a polícia não ia fabricar evidência.
Aham, sei, bacana. A gente nunca viu nenhum caso que a polícia não teve fabricou nenhum evidências. caso no mundo. Nunca. Nunca na história, Da história a polícia nunca fabricou evidências pra provar uma teoria de que eles criaram. A gente não tá falando mal da polícia aqui, mas, gente, isso acontece e tem muitos casos que isso aconteceu. A gente já viu que, inclusive, isso foi provado depois. Mas, enfim. Aí eles falaram, né? Não, a polícia... Voltando. A polícia nunca ia fazer isso. A polícia é muito legal. Afinal, eles eram policiais disfarçados. Enfim. Aí o menino perguntou, né? O Sebastian, gente, mas eu tava ficando na casa, né? Será que não era de outro dia e tal? Aí os caras falaram, não, a polícia deve estar falando desse dia mesmo, com certeza. Foi desse dia que eles conseguiram esse cabelo, com certeza é desse dia. Não pode ser de outro dia que estava no ralo, porque o ralo realmente ele filtra tudo diariamente. Então só sobra o que... gente, desculpa, tô com muita raiva. Enfim. Acho que é muito legal comentar que, assim, pensa nessa cena, Sebastian com uma cerveja na mão, sentado num sofazinho, que era onde eles conversavam com os caras, era numa casa lá, e aí os caras falando, a gente teve acesso ao relatório da polícia, a gente viu tal coisa, tipo assim, nada era mostrado, entendeu? Do absoluto nada, os criminosos tinham acesso a tudo, e eles vinham trazer, e assim, eles tinham muito interesse naquele caso, né? Um interesse absurdo, assim, surreal pra ficar investigando essas coisas, assim. Acho que eles estavam vendo um potencial muito grande nos meninos pra realmente... Gente, eu nunca vi um crime organizado tão investido em jovens como esse crime tava, né? Então, assim... Não, eles queriam muito o Sebastian, ele realmente era genial. Enfim, né? Eles falaram que eles poderiam se livrar das evidências, mas o Sebastian precisava confessar tudo pra eles saberem quais eram as evidências, pra eles se livrarem e tal. Só que até então, o Sebastian tava assim, não, gente, não tem nada a ver, não, ele estava negando tudo. Só que aí quando eles começaram a apertar muito, e assim, gente, eles estavam xingando, falando um monte de coisa, era bem pesado, assim, quando você vê as fitas, eles ficam, sabe, ameaçando, pressionando. Não, porque você tem que confessar, porque a nossa organização está em perigo. Não sei o que lá. Enfim, foi nesse momento que o Sebastian começou a inventar várias coisas. Então, dia 18 de julho de 1995, ou seja, um pouquinho mais de um ano depois do crime, o Sebastian confessa sozinho. Ele diz que eles cometeram um crime, que ele usou o chuveiro, né, pra tomar banho e se livrar do sangue. Tipo assim, a maneira como ele vai confessando é assim, os caras vão perguntando, como é que você fez então pra sujar do sangue? Ele, eu usei o chuveiro. Aí, beleza, mas então onde você colocou as roupas? Elas não ficaram sujas? E eles vão meio que perdendo a paciência, assim, sabe? Começam a usar muito palavrão, a ficar, né, cada vez mais ameaçador e tal. E daí o Sebastian fala, não, é que eu tirei a roupa pra matar, eu fiquei pelado. E daí o cara, tipo assim... que pelado o quê? Foda-se se você ficou pelado, só quero que você conte a verdade. Aí ele fala, não, mas é que eu tava com shorts, sabe? Tipo assim, na série eles vão mostrando os cortes, então é óbvio que tem algumas falas antes e depois, mas só pra mostrar um pouco como é que ele consegue ir mudando e alterando a própria confissão, né? Até chegar no que os caras iam ficar felizes. Então, ele conta que a arma do crime foi o taco, né, de beisebol, e nessa época que ele fala isso já era algo que a imprensa já tinha colocado. Porque eles fizeram, né? A polícia chegou a fazer uns testes e tal, e eles descobriram que essa era a arma do crime. Então, isso já era algo que as pessoas sabiam na época, por isso ele poderia ter falado sobre. E ele disse que as roupas dele tinham sumido. Aí o Sebastian faz meio que um desabafo, sabe? Falando que os primeiros dias depois do crime e tal, que ele e o Atif estavam sempre ansiosos, enjoados, pressionados... E assim, né, durante toda a operação, o alvo sempre foi o Sebastian. Somente no dia seguinte, a confissão, que eles conheceram o Atif pessoalmente. Então, no dia 19 de julho de 95, no dia seguinte, o Sebastian levou o Atif para conhecer os caras, que ainda ele não sabia que eram policiais, e aí os dois confessam. Mas, de novo, a mesma coisa deles ficarem, tipo, mas aí o que vocês fizeram? Basicamente, a narrativa era dada pelos policiais. Eles que ficavam falando, tipo, e aí você fez o quê? Aí você fez tua coisa. Eles não contam, nada que eles contam é numa frase inteira. Eu fui lá e matei, assim, assado, fiz... Basicamente, eles ficam respondendo mini frases, assim. E aí eles falam que eles
tomaram as decisões juntos, que eles escolheram o taco de beisebol juntos, e aí os policiais, disfarçados, né, ainda, perguntam, mas por que vocês não mataram então com uma arma? Aí eles falam, a gente não sabia onde comprar uma arma, e eles sempre se olham também de um jeito meio tipo, a gente não sabia onde comprar uma arma. E aí, de acordo com essa história, o Sebastian teria espancado a Sultana, o Tariq e a Basma, e enquanto o crime acontecia, o Atif estava na sala. E as coisas como a arma do crime, o Walkman e o videocassete, de acordo com eles, teriam sido descartadas em várias lixeiras em Seattle. Eles até falaram com um amigo deles, né, o Jimmy Miyoshi, que começou dizendo que não sabia nada, mas depois também ficou pressionado e disse que eles tinham contado para ele, né, que ele sabia dessa história aí. O Atif e o Sebastian, eles foram as pessoas mais jovens a serem vítimas da Operação Mr. Big. E assim, a gente tá falando sobre a Operação Mr. Big, né? A gente tá tentando mostrar aqui o quanto era absurdo, o quanto não faz sentido nenhum e tal. Mas assim, não foi feito de qualquer forma, sabe? Eram realmente pessoas que eram profissionais naquilo que estavam fazendo. Eles sabiam como fazer, eles eram extremamente manipuladores. O Atif, depois, ele explicou que o mundo que o Gary e o Al criaram, né, com o Mr. Big, era tão elaborado e tão real que a única alternativa, que a única saída para sair daquela situação era aquele que eles estavam dando, né, o que o Gary e o Al estavam falando. E quando você vê na série, os caras realmente apertavam muito eles, assim, sabe? Ficavam perguntando, falando que sabia de tudo, xingando, pressionando para falar o que eles queriam. E um dos especialistas, né, até conta no documentário que ele já aplicou essa técnica do Mr. Big em um militar experiente, mais velho e tal, e que ele tinha dito coisas absurdas e que não eram verdadeiras. Então, assim, só pra se gabar, sabe? Só pra mostrar, assim, que o quanto ele era foda. Então, imagina o que poderiam dois garotos novos, sem nenhum tipo de malícia, né, se gabando porque achava que era o que os mafiosos queriam ouvir. Então... E, cara, eles estavam numa situação muito estranha, porque você pensa que você tá lidando com vários criminosos muito... Tipo, é muito sério, sabe? Uma organização criminosa, não sei o quê. Eles estão falando que você cometeu isso, não sei o quê. Se você fala, não, mas a gente não fez nada, não sei o quê. Os caras, não, eu sei que vocês fizeram, me conta. Imagina, tipo, você ali naquela situação 4 meses pro Sebastian, sabe? 4 meses ouvindo aquilo. Eu acho que é bem confuso mesmo. E a gente até falou aqui do episódio do caso Evandro, né? Da confissão forçada, que no caso era sob tortura. Mas, assim, quando você tá em uma situação adversa, assim... Sei lá o que a gente não ia falar pra poder se livrar daquilo e acabar logo, sabe? E nesse caso aqui é um pouco diferente, mas se você pensar que você tá lidando com pessoas que teoricamente podem te matar, eu acho bem grave também. Chega a família Corleone, sabe? Na sua casa, sim. Senta lá. Os Sopranos lá. Os Sopranos estão lá e fala assim, você vai ter que contar o que vocês fizeram. Sabe, eu acho, e como a gente falou aqui, são 4 meses, não é tipo, chegou em meia hora, então eles construíram um relacionamento com os meninos, eles estabeleceram um contato, construíram uma dinâmica, né, eles conseguiram realmente trazer ele para aquele mundo inventado de mafiosos que só existia, né, dentro da Operação Mr. Big. E agora vamos falar das inconsistências da confissão, que são, assim, algumas. O que os policiais tinham de certo? Eles tinham a confissão deles, né, diante dessa Operação Mr. Big, e uns cabelos do Sebastian no banheiro, que ele já estava usando nos dias anteriores, como a gente falou. Não tinha nenhuma evidência física ligando os dois ao crime. Nenhuma. Absolutamente nenhuma evidência física. Inclusive, evidências neles mesmos, que eles foram testados, né, no dia, com resíduos e tudo mais. E como a gente falou, foi um crime extremamente violento. Não era um crime que você não deixasse... algum, né, pedaço de DNA, coisas do tipo. E segundo o Sebastian, né, enquanto ele matava os Rafay, o Atif estava na sala. Só que no quarto onde o pai foi morto, o jeito como o sangue estava espalhado na parede indicava que outra pessoa, além do assassino, estava no quarto. Então não tinha como, né, o Sebastian ter matado e o Atif tá na sala, se só tinham eles dois na casa. E aí tem muitas inconsistências, assim, tipo, no dia 18, antes, sozinho, o Sebastian disse pros caras que a irmã e o pai estavam no andar de cima, dormindo. Aí no dia seguinte, quando o Atif estava junto, eles dizem que, na verdade, a irmã estava andando pela casa. Quando estava sozinho, o Sebastian disse que o taco era uma coisa que eles já tinham. Só que no dia seguinte, o Atif disse que o taco foi comprado numa loja pelos dois.
Antes, sozinho, o Sebastian disse que as roupas foram espalhadas em lixeiras pela cidade. Aí, no dia seguinte, ele disse que não, que eles jogaram a roupa pela janela. E daí depois os caras, mas e aí, você jogou pela janela? Você jogou pela cidade? Aí ele, não, é tipo, jogar pela janela é que nem jogar no lixo. É a mesma coisa. Tipo, é um sinônimo. Gente. E assim, gente, essa operação, Mr. Big, era já ilegal nos Estados Unidos. Isso já devia ter sido testado lá e não era mais legal. Porque é óbvio que isso pode gerar confissões falsas. A gente já falou várias vezes aqui de confissões e tal. Né? É muito complicado você tirar uma confissão que realmente seja válida e tal. Mas, mesmo assim, a polícia canadense prendeu os dois após as confissões. E aí a polícia americana lutou na justiça por 6 anos. Lembrando que o crime aconteceu nos Estados Unidos, eles eram cidadãos canadenses, a família tinha acabado de migrar para os Estados Unidos, então tinha, né, essa disputa de poder, essa disputa também e até de leis, né, porque as mesmas leis dos Estados Unidos não são as mesmas leis do Canadá e até varia de estado para estado. Então, assim, a polícia americana, ela lutou para que eles fossem mandados para Washington para eles serem julgados lá. E aí o Atif, ele foi condenado a uma pena mais branda, porque ele teria delatado o Sebastian. Daí o Jimmy Miyoshi, ele foi ameaçado, né, com uma condenação. O Jimmy era aquele amigo que morava junto com eles. E aí ele recebeu imunidade, porque ele aceitou depor contra o Sebastian e o Atif. E aí, um tempo depois, ele se mudou para o Japão. Muito tempo do processo e tal foi gasto para provar para os jurados que essa operação Mr. Big era admissível no Canadá. Então, tipo assim, pra vocês verem como essa operação é esquisita. Eles tiveram que mostrar, não, gente, isso é admissível, é de boa, é normal. É óbvio que não é nada de boa. Mas o pedido da defesa, da anulação dessas fitas de condição, né, falando que era ilegal e tal, isso foi negado pelo juiz, já que a operação era legal no Canadá. E aí, tem gente, um grande plot twist nessa história. Se prepare, senta, está sentado? Nossa. Então senta. A advogada do Sebastian, a Teresa Olson, foi até Tóquio atrás do Jimmy Miyoshi, né, 6 anos depois e tal, conversar com ele sobre o caso e tudo. E ela voltou de lá super empolgada, falando, cara, o Jimmy vai retirar a acusação, vai ser bom pra gente, nossa, vai ser muito bom pro meu cliente. Só que aí ela foi na prisão, dar a notícia pro Sebastian e tal, e aí diz que 3 guardas pegaram a Teresa, a advogada, transando com o Sebastian na prisão. Eu estou no chão, eu estou em choque. Isso faz com que a Teresa Olson e o Neil Fox, que eram os advogados de defesa, fossem retirados do caso. Isso atrasou o processo em mais 18 meses. 18 meses, porque eles resolveram transar. Então, assim, isso com certeza contribuiu para que a população tivesse mais raiva ainda do Sebastian. Isso queimou o filme do Sebastian, queimou o filme da advogada. E eu quero jogar aqui uma questão. Você acha que eles realmente estavam transando? Ou que alguém pagou os guardinhas pra falar isso, alguma coisa assim? Que eu achei muito esquisita essa história. Então, eu não sei, eu não duvido, porque o Sebastian, ele parece que ele faz as coisas mais estapafúrdias que tem, sabe? A impressão que eu tenho é que o Sebastian não tinha muito as ideias boas, não. Ele não era muito inteligente, né? Vamos combinar. Ele caiu nesse golpe do Mr. Big, bem fácil. Sim. Só que assim, eu achei muito conveniente. Foi conveniente, principalmente quando ela tinha voltado com uma informação tão importante, né, pro caso. Ia ajudar muito o caso. E aí, no dia seguinte, pegam eles transando e daí cai tudo, sabe? Tiram a mulher, vira uma confusão, pega mal pra ele na mídia. Uhum. Eu não duvido de nada, gente. Teorias da conspiração aqui, ó. Quero saber nos comentários o que vocês acham. E a polícia até falou, né, o policial que tava contra ele, que acha que eles são culpados e tal, ele até comenta no documentário, eu não vi, mas foi o que 3 disseram. Então, assim, eu senti muito que ele tentou tirar o dele, assim, da reta, sabe? Tipo assim, eu só tô repassando aqui. Mas... não sei, a gente não viu entrevista de ninguém falando. Cadê esses 3 guardas? Cadê essa galera? Achei esquisito. Vou jogar aí no ar, quero saber nos comentários se vocês acham que rolou ou se foi golpe. E aí é isso, o julgamento ele aconteceu então em 2003, lembrando que o crime aconteceu em 94, quase 10 anos depois. O julgamento acontece quando eles já estavam com 27 anos. E as fitas de confissão, elas chocaram o júri, né? Porque nela os dois estavam se gabando o tempo inteiro dos assassinatos e tal.
E daí a nova defesa resolveu seguir o caminho de que eles confessaram por medo, né? Isso fez com que a análise do especialista lá em manipulação com a operação do Mr. Big fosse dispensada. Antes, os advogados estavam tentando descredibilizar a operação Mr. Big. Foi difícil de eu conseguir falar isso aqui. Mas eles estavam tentando, né, trabalhar essa coisa do ilegal nos Estados Unidos, ilegal no Canadá, tentar discutir, trazer, né, enfim, falar sobre isso. Mas como as fitas chocaram muito o júri, porque realmente eles estavam se gabando, né, como a gente falou, eles estavam tentando chamar a atenção dos mafiosos, né, os supostos mafiosos e tal, eles resolveram seguir o caminho de que, na verdade, eles confessaram por medo. E eles descartaram a opinião do especialista lá que falava, né, de manipulação, da operação Mr. Big e tudo mais. Só que o juiz não aceitou que a defesa trouxesse outros suspeitos, né? Trouxesse outras ideias, como, por exemplo, a Alfuca. E a promotoria tinha apenas os depoimentos deles. Aí a defesa alegou que a acusação ignorou várias evidências, tipo, tinha uma digital no box do banheiro, tinha uma digital em uma das portas, tinha um sangue que era uma mistura do Tariq, né, da vítima, e de uma outra pessoa que não era o Sebastian, não era o Atif, ou a Basma, ou a mãe. O testemunho do Jimmy Miyoshi mudava, né? Ele era diferente do que a advogada anterior disse que ele ia falar. Ele voltou a falar que o Atif e o Sebastian tinham planejado, que eles tinham contado para ele. E daí depois, o Jimmy acabou sendo refutado pela defesa, que provou que ele tinha tentado sim entrar em contato com a defesa para perguntar como ele podia ajudar os amigos. Então, assim, basicamente, os testemunhos do Jimmy mudavam toda hora, era uma confusão. Mas tinha uma questão por que isso aconteceu. Exato. E essa questão é o seguinte, a gente contou que ele tinha ido lá, né, o Jimmy foi lá pro Japão. Foi lá pro Japão, tava casado, vivendo a vida dele. Falou assim, Jimmy, você tem que vir aqui depor. Não vou, tô no Japão. Falou, você não vai? Então você vai ver. Aí vou ligar. Não tô no Japão. Não vou, tô no Japão. Aí você não vai? Então você vai ver. Daí ligou pro cara, o chefe dele, na empresa que ele tava trabalhando no Japão, e falou assim, olha aqui, o seu funcionário, tal, precisa vir aos Estados Unidos, é uma situação super criminosa, né, tem um homicídio envolvido, nanana. Nessa história toda, o Jimmy mandou um e-mail para o advogado de defesa falando, você tá tentando destruir minha vida, e blá, 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 você não tem outro jeito que eu posso fazer para resolver isso. Basicamente, o Jimmy tava assim pra jogo, entendeu? Quem pagasse mais, ele tava lá ajudando. Aí o chefe do Jimmy fala assim, entrar em contato comigo lá nos Estados Unidos, você vai lá sim, você vai lá resolver esse negócio, senão você vai perder o seu emprego. E aí o Jimmy, né, é obrigado a ir para os Estados Unidos, e aí ele vai. Então, quando ele vai nos Estados Unidos, ele falou, beleza, já que eu tô aqui, então ele ele conversou com defesa e conversou com a acusação. Aparentemente, a pessoa que entregava a melhor oportunidade era a acusação. E aí a defesa usou isso pra falar, mas você disse aí como é que eu poderia fazer pra ajudar, né, os dois e tudo mais. Então, essa situação com o Jimmy foi muito importante para a defesa para mostrar o quanto ele era falso, né? O quanto ele estava disposto a mudar o testemunho dele e o quanto ele estava simplesmente jogando para todos os lados. Ele queria se livrar e vazar pro Japão de volta, né? Não tava nem aí se era para qual lado. Exatamente. E aí, o Atif Rafay e o Sebastian Burns foram considerados culpados pelo crime de homicídio triplo qualificado. Mesmo com os álibis deles, mesmo com a falta de evidência física, eles foram condenados culpados. E antes da leitura da sentença, que é, né, a pena deles e tal, o juiz deu para o Sebastian a oportunidade de falar, dar uma declaração. E aí, o Sebastian falou que ele considerou o julgamento injusto, com todo respeito, ele fala, né, para o juiz, que ele e o Atif não cometeram um crime. Ele fala que eles não puderam falar sobre outros suspeitos, sobre os informantes, eles não puderam apresentar outras evidências. Ele ainda lembrou da ilegalidade dessa operação nos Estados Unidos. Ele lembrou que eles nem puderam depor, que a mídia teve um papel grande na opinião pública sobre eles. Inclusive, tem alguns jurados que aparecem no documentário que falam um pouco sobre a opinião que eles tinham e tal. E que a única evidência, né, que parecia ter nesse julgamento era que a personalidade deles era arrogante. E, gente, o juiz, eu fiquei chocada, o juiz considerou essa declaração do Sebastian fria,
que ele não demonstrou nenhum remorso. Mas assim, como que ele ia ter remorso se ele nem cometeu o crime? Tipo, ele tem que ter remorso de quê, sabe? E basicamente o juiz falou um monte de coisa horrível pra ele, que ele não tinha noção de moral, que não sei o que lá. E ele foi condenado a 3 sentenças de prisão perpétua, ou seja, sem possibilidade de condicional, e ele tinha que cumprir tudo consecutivamente, ou seja, ele vai ficar preso pra sempre. Eu queria falar só um pouquinho dessa declaração antes da leitura da sentença, que eu achei que foi a única vez que o Sebastian conseguiu falar... Ele estava muito articulado, né? Ele conseguiu falar uma coisa... Eu achei que ele falou tão bem. Ele começa no início da fala falando que foi uma situação muito triste, que ele sentia muito pelas vítimas e tal. E eu confesso que eu acho que você vê que é um pouco forçado o jeito que ele fala. Porque ele tá contrariado, né? Você vê que ele, sei lá, passou muitos anos e ele com certeza melhorou na maneira de se expressar. Ele tinha uma forma de se expressar muito ruim. Tinha um jeito de falar muito ruim, porque, né, tinha 19 anos também. Nem sempre a gente vai chegar aos 19 anos e vai pensar, putz, agora eu vou conseguir me garantir aqui num tribunal. Não é a coisa mais simples mesmo a fazer. Eu senti que os anos ajudaram ele, de certa forma, a ficar mais maduro, a se expressar melhor. Então, você vê que ele fala muito bem. Mas eu ainda senti, sim, uma frieza que eu acho que faz parte dele mesmo, né? E que isso não pode caracterizar necessariamente que seja uma pessoa cruel, ruim, o que ele cometeu, ou que ele tenha cometido, né? É que eu, por exemplo, no tribunal, eu ia ser igual ou pior, assim, porque eu sou muito direta, você sabe, a gente trabalha juntas, então, e você também é um pouco direta, mas você tem uma sensibilidade, assim, que eu às vezes esqueço que eu tenho que ter. Uhum. Então, eu contando minha vida pessoal aqui, eu sou muito direta ao ponto, é trabalho, é assim, papum, nananã, resolver, e às vezes eu acho que isso poderia acontecer comigo também. Eu posso ser julgada de fria, já me falaram isso, que às vezes eu esqueço de dar bom dia, sabe? Que eu esqueço de, sabe, ter um carinho com as pessoas, uma delicadeza. E não significa que eu sou uma assassina, sabe? E você, então eu entendo você é muito isso. bonita, amiga. Eu acho que isso prejudica também. O quê? Obrigada. Quando você é muito bonita, quando você é muito bonita, eu acho que isso ajuda a prejudicar também na hora das pessoas verem você, sabe? Tipo a Amanda Knox. Ela era bonita, então eles logo focaram muito naquele lance de, tipo, então ela é uma vadia, então ela faz isso. Nossa, ela gosta de sexo, deve ter sido ela que matou a amiga. Então, acho que tem muito essa coisa... É tudo isso, tudo que você é usado contra você, né? E eu já pensei isso várias vezes, assim, o tanto que... Putz, o que aconteceria se chegasse lá num lugar e, de repente, falassem algo... Sabe? Pô, eu tenho cabelo azul, sabe? Tipo, eu não acho que cabelo azul e tem uma tatuagem do BoJack Horseman. Exato. Eu tenho uma tatuagem que é literalmente um demônio. São 2 cabeças de demônio. Do Iluminado. Do Iluminado. Ou seja, ela gosta de Iluminado por quê? Porque Iluminado é um filme de assassino. Exato, dentro do hotel. Então, logo ela vai matar gêmeas. Entendeu? Se tiverem crianças gêmeas, foi a Marina que matou. Então, acho que tem muito essa coisa Quem é a Marina? A nossa, é verdade, né? Quando eu falo Marina... Ninguém sabe quem você é, Marina. Mas eu acho que tem muito isso, assim, de usar, né? E se ele fosse também um chorão, que ficasse, que nem a gente falou da achei Regina. Que era o chorão do Charlie Brown Jr., desculpa. Eu ia falar da Suzane, não sei por que eu falei Regina. Da Suzane no caixão, chorando. Aí iam falar, lá, ó, tá fingindo. Tá lá no caixão, chorando, mas foi ele que matou. Então não tem jeito certo de fazer. Se você é muito delicado, você é muito delicado. Se você não é, é pouco. Então, enfim. No fim, não é as suas características pessoais que precisam garantir que se você, né, cometeu ou não. Você tem que ir pela evidência, você tem que ir pelo fato, né? Óbvio que as características, elas vão ajudar a compor o seu perfil, mas acho que a gente precisa entender quem é aquela pessoa pra entender, beleza, então é normal ela agir assim. Talvez o ideal fosse, realmente o Sebastian é um menino convencido, é um garoto arrogante, então é normal esperar que ele vá agir dessa forma, e não tipo, ele é arrogante, ele é agressivo, então foi ele que matou, né? Total. E também, acho que é uma coisa que é recorrente aqui nos casos que a gente contam, que às vezes a defesa tem que ficar provando que a pessoa não matou, sendo que é o contrário que tem que acontecer. A gente sabe que a justiça, na verdade, a promotoria... que tem que provar que o crime... Você é inocente até que se prove o contrário. Essa é uma frase comum. Só que, por exemplo, no caso do Staircase, em muitos outros casos aqui,
a promotoria só fala, ele confessou aqui, pronto. Não, você é inocente até que seja provado. Essa confissão não prova nada, não tem nenhuma evidência. Então isso também é uma coisa que eu sempre fico pistola nos casos que a gente fala aqui às vezes. E daí, voltando aqui, antes da leitura da sentença do Atif, ele também falou, o juiz também concedeu essa oportunidade para ele. E ele reforçou que ele e o Sebastian não cometeram crime, que ele amava os pais dele, que ele honrava os pais e a irmã, né, a família dele como um todo, que todo o processo do julgamento foi extremamente angustiante, que as confissões foram máscaras que eles colocaram para sobreviver. Que o jeito que eles estavam nas confissões, né, o jeito arrogante, muitas vezes se gabando, eram máscaras, foi a forma que eles usaram para sobreviver àquela situação que foi construída para emboscar eles, né? Eles não sabiam que estavam sendo filmados, né? Eles não sabiam que aquilo ia servir depois para provar o que eles teriam feito, né? Eles achavam que estavam lidando com mafiosos, com criminosos. E ele lamenta que as manipulações tenham feito com que contribuísse, né, para que os assassinos do pai, da mãe e da sua irmã estivessem livres até hoje. E a declaração dele foi a mais emocionada. Ele chorou bastante durante essa declaração. E aí o juiz, ao contrário do Sebastian, o juiz amou a falinha dele. O juiz falou, não, você é verdadeiro, você tem remorso, você tem noção de moral e tal, mas a sua sentença vai ser igual a do Sebastian. Eu não entendi isso. Desculpa rir. Mas assim, ele falou, não, nossa, parabéns, muito legal. Mas a sua sentença é 3, prisão perpétua, sem possibilidade de condicional a serem cumpridas consecutivamente. As 2 sentenças foram iguais. O juiz falou que não entendia porque que o Atif confessou uma mentira, né? Ele falava, eu não entendo, você tem remorso. Ele achava assim, você tem remorso porque você matou seu pai, né? Mas eu entendo que você sofre e tal, mas eu só não sei por que você confessou. Foi basicamente isso que ele falou. O Sebastian segue preso até hoje e ele chegou a passar 10 anos na solitária. Fala isso no documentário e eu não consegui encontrar por quê. Deve ter algum motivo. Também não consegui. O Atif também segue preso e ele se casou com a namorada dele da mesma época, lá dos 19 anos, ele se casou com ela. E o Atif ainda tem um recurso para recorrer. O Sebastian já esgotou todas as suas chances, mas o Atif ainda tem uma. E recentemente, a Amanda Knox, né, já falamos dela aqui, já comentamos sobre o podcast dela também, que ela tem um podcast que ela fala sobre true crime, né? E ela entrevistou o Jason Flom, que ele é um ativista defensor dos que foram condenados injustamente. Isso é parte do trabalho dele em The Innocent Project. E aí ele fala com ela, é uma entrevista super legal, que ele conta, tal, ele já teve com os dois, né, tanto o Sebastian quanto a Atif, e acredita na inocência deles. Enfim, essa história, né, aconteceu em 1994, teve tudo isso que a gente contou, e hoje não importa quem foram os responsáveis por esse crime, porque eles continuaram livres, né? Pelo menos não foram acusados desse crime especificamente. Se você quiser ver as imagens desse caso, a foto deles, a foto do filme que a gente falou, siga a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, é @moduspod, e lá a gente sempre posta no Twitter as threads com as fotos e tal, e no nosso Insta a gente também tá postando diquinhas de séries pra assistir no fim de semana, toda sexta tá saindo, espero que continue, estamos tentando aí pra isso. Então siga a gente nas redes que vocês vão gostar bastante, e até semana que vem. Um beijo. Tchau. Um beijo. Esse episódio foi escrito por Dude Saldanha e Mabê Bonafé e apresentado por Mabê Bonafé e Carol Moreira.